A paz do Senhor para os evangélicos e não evangélicos. Irmãos, quero agradecer por estar aqui de novo com vocês, irmãos. É uma honra estar falando com vocês, conversando com os irmãos da igreja e de quem não é da igreja também. Eu queria falar para vocês, irmãos, do governo Lula, que vem fazendo um ótimo trabalho. As pessoas estão muito satisfeitas com o governo, com os preços. Irmãos, as coisas estão melhorando, mas tem pessoas sempre no Congresso, no Senado, pessoas do governo sempre atrapalhando, irmãos, porque quando o homem quer lutar para os mais pobres, os da classe mais baixa, sempre há uma luta muito grande. É uma luta incrível que Lula tem, irmãos. E o povo dizer que aquele desgoverno foi o melhor governo que já teve. Foi 4 anos sem um aumento de salário, irmãos. O Temer fez a reforma trabalhista, acabou com os trabalhadores. O Bolsonaro fez a reforma do INSS, tá entendendo? Dos aposentados, dos pensionistas, acabando com os aposentados, irmãos. E foi em 6 anos que eles fizeram. Foi em 6 anos que eles fizeram isso. Foram 4 anos sem o salário mínimo aumentar e as coisas piorando. Imagine se esse homem tivesse ficado mais tempo, né, irmão? E os irmãos sendo enganados nas igrejas por líderes que só pensa neles, que não pensa na classe pobre, esse povo que precisa tanto, que tem tantas dificuldades, querendo mais trabalho social para melhorar de vida, os filhos estudarem, ter uma faculdade, tá entendendo? Mas aquele homem queria o que, junto com Paulo Guedes, era realmente deixar o povo empobrecido. Quanto mais pobre, para vocês aqui não sabem, eles têm mais condições de manipular o voto. Tá entendendo, irmãos? As pessoas, quanto menos condições para as pessoas, mais esses povos pisam mesmo. Tá entendendo? E Lula veio aí mudando a vida do povo, tendo coisa mais barata, álcool, gasolina, alimentação. E esse povo, ainda muitos deles dizem que esse camarada foi o melhor presidente. Fazem isso, dizem isso só aqueles 15% deles, porque não tem mais que 15%. Foi meio a meio voto, meio a meio, tá entendendo? Eles tiveram 49% porque jogaram muito dinheiro. Foi um jogo de dinheiro fora do comum, tá? Isentando impostos. Em cima da eleição, isentaram impostos para pastores. Irmãos, é por isso que as igrejas estavam assim, tá entendendo? Estavam fazendo com que o povo, tá entendendo? Votasse com eles, pedindo voto, falando em comunismo.
Isso tudo para enganar os evangélicos. Mas não se engane não, irmãos, que você pode votar sim na esquerda, como você pode votar na direita também. Se tiver candidato bom, que você acha que é um bom candidato, pode votar também. Democracia é democracia. Democracia sim, ganha nas urnas, ganha no voto. Tá entendendo? E quando o povo quer, é assim, e Deus coloca lá, não tem jeito. Tá entendendo? Bolsonaro ia para as igrejas, o povo chamando de mito, e ele se enchia. Em vez de dizer não, por favor, não chama assim não, porque o único mito aqui é Deus, é Jesus Cristo, que é o nosso mito, que é o maior, mas ele se enchia de ego, tá entendendo? É um Messias, é escolhido por Deus, e tantas profecias foram feitas e caíram por terra essas profecias. Triste ver, irmãos, esses pastores só na ganância do dinheiro, que o Deus dele não é Jesus Cristo não, o Deus dele é o dinheiro. Irmãos, a igreja estava rida de fascista, muitos fascistas, irmãos, tá entendendo? Bolsonaro mentindo muito, porque é um cara mentiroso, falando que tinha sido infiltrado, mas não para de falar que a sentença foi alta. Porque se foi infiltrado, por que ele não deixa apodrecer na cadeia? Ele fica defendendo, porque ele quis dizer, botar na cabeça do povo que isso era tudo infiltrado. Tem uns telefones, irmãos, as postagens, não tem como ser infiltrado não. A maioria dessas pessoas foram iludidas, tá entendendo? Foram iludidas para fazer isso, acabaram com a vida delas, praticamente acabaram com a vida delas, tá entendendo? E esses camaradas parece que debocham ainda do pessoal que está lá no sofrimento. Irmãos, para você ver o que é a extrema direita, e pode ser qualquer extrema, irmão, extrema esquerda, extrema direita, não tem condições não, porque tudo demais é veneno, tudo demais é veneno, tudo demais é veneno. Se você toma um remédio demais, torna-se veneno para você, tá entendendo? Então, esses camaradas, eles fizeram isso achando que ia ficar por isso mesmo, fazendo provas para ele mesmo, filmando, aí contra prova no argumento, não tendo prova, não tem argumento, não tem argumento. Eles se filmaram, tá entendendo? Por que eles já estão sendo condenados? Porque estão no STF, porque tem deputados aí no meio que vão ser condenados, irmãos. Esse presidente vai ser condenado. Está entendendo? Veja o que está acontecendo na Argentina, querendo acabar com os direitos. Aquele camarada chegou falando em acabar casta. Casta de quê? Está acabando com os pobres. Está entendendo? Está acabando com os pobres na Argentina. Irmãos, está acontecendo coisas aí que lá dentro, no Congresso, lá no governo, sempre fazendo coisas para não deixar Lula governar, mas o povo sabe quem votou, irmão. A popularidade de Lula é muito grande. Nós não precisamos ter popularidade não, quem tem que ter a popularidade é Lula, porque precisamos dele lá, trabalhando por nós, tá entendendo?
pelos mais as pessoas de menos condições. Eu acho muito engraçado, irmão, esse povo chamar de mito, de falar que foi o melhor presidente. O cara fez a reforma da Previdência e a primeira coisa que ele fez quando chegou lá foi, que eu sempre digo aqui, foi acabar com o Ministério do Trabalho. Se um líder, um presidente, chegar na posse e já acabar com o Ministério do Trabalho, você pode acreditar que esse líder ele vai acabar com o povo, tá entendendo? Porque o Ministério do Trabalho é o único ministério que trabalha pelo povo. Acabando com esse ministério, pronto. Você pode ver que ele não vai ser o pior líder que tem, tá entendendo? E o outro fez a reforma trabalhista, que acabou com os trabalhadores, e assim foi, irmãos. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que essas pessoas vão ser tudo presas porque tem prova demais, Bolsonaro vai ser preso porque tem prova demais. Moro vai ser preso porque tem muita prova. Moro, muitos amigos deles, muitos grandão lá, querem ele na cadeia, amigos que era aliado deles, que ele fazia o que? Chantageava, tá entendendo? Filmava as pessoas para chantagear, desembargadores que foram filmados, tá entendendo? E tudo isso, irmãos, para adquirir força para prender Lula, para colocar Lula na cadeia. Inventaram um tal da festa da cueca, que levaram um bocado de prostituta, e os caras tudo de cueca e com prostituta para filmar eles, para ameaçar eles. Aí os desembargadores, que só tinha, a maioria que foi filmada parece que era desembargador, era gente poderosa, estão revoltados com o Moro, tá entendendo? Teve essa festa da cueca e teve muito mais. Botaram escuta nos telefones dos advogados de Lula. É assim que eles trabalham, irmãos. É assim que a extrema-direita trabalha, tá entendendo? Como a Arbin estava espionando as pessoas do governo, do STF, tá entendendo? Eles filmaram até gente deles mesmo. Muita gente, quando souber, vai ficar revoltado com o Bolsonaro. Aí é que vai querer ele na cadeia mesmo, porque se os dele mesmo foram filmados, foram espionados, tá entendendo? Como deputados, pessoas que estavam com eles vão ficar muito revoltados. E eles, aí que eles vão querer a condenação de Bolsonaro. Isso vai acontecer, irmão, não tem jeito, porque eles não espionaram só adversários, não. Nesse negócio do mundo de espionagem, espiona adversários e os aliados, tá entendendo? Com certeza teve muito aliado dele espionado, tá entendendo? Vai ser uma coisa fora do comum, vai ser cadeia para muita gente, vai ter muito deputado preso, vai ter muito deputado federal preso. Isso é uma faixa de uns 10 é certo. Faixa de uns 10 é certo. Vocês viram o que estão fazendo? Por que não prenderam o Bolsonaro ainda e a família? Porque estão preparando, muito bem preparado. Porque não querem prender ele para soltar ele no outro dia, ter que soltar ele no outro dia não. Ou 2 dias, ou uma semana depois não.
Eles estão querendo prender Bolsonaro e esse camboio de bandido aí, deputados da extrema direita, e jogar a chave fora. Tá entendendo? Jogar a chave fora, porque esses camaradas fizeram muito crimes. Tem pessoas de ter 80 processos. Quantos processos Bolsonaro tem? Quantos? Quantos? Vai ser muito processo mesmo, muito processo. E vamos colocar que ele tem assim mais de 200 processos. No mínimo 30 processos é de coisa muito séria. Muito séria. Pode ter 200 processos, mais de coisa mais leve, essas coisas, mas um mínimo de 30 processos deve ser muito sério. Então eles estão preparando a cadeia para Bolsonaro para jogar a chave fora. Porque o que aquele cara fez na pandemia, que poderia ter morrido pelo menos um terço das pessoas poderia estar viva, tá entendendo? Se aquele tivesse trazido a vacina mais rápido, assim que saiu a pandemia lá na Europa, aqui não tinha essa quantidade de gente, não tinha morrido tanta gente não, tá entendendo? Mas é assim mesmo, aí tem um processo, tem o relatório das duas CPI, da CPI do Covid, e tem a CPI de 8 de janeiro de 2003. Essa CPI tá todos esses processos vai contar tudinho. O processo da fake news e o processo da BIM paralela, esse processo de fake news, está tudo misturado, as coisas, tudo misturado, tá entendendo? Com 8 de janeiro, por isso que não teve prisão ainda, mas estão tudo entrelaçado, tá entendendo? Estão tudo entrelaçado, e isso aí vai acontecer. Irmãos, eu quero dizer a vocês que compartilhem, dê o like, se puder ajudar com o Pix, 665 982 144 91. Ajude, dê essa força. Mas se tiver um irmão só me escutando, eu posso até não ser muito popular, mas eu vou sempre estar aqui, nem que seja para falar para um só, abrindo os olhos de um evangélico, já vai ser muito bom. E porque também, irmãos, eu vou estar falando da palavra. E como eu venho falando de mentiroso, que esse camarada é um mentiroso, quanto mais o Bolsonaro, tá entendendo? E esse grupo de líderes evangélicos mentirosos, e que apoiou um mentiroso, sabendo que ele lá sabia que esse camarada era um mentiroso, tá entendendo? Mas apoiaram porque quiseram. Eu vou falar de uma palavra que se encontra em Salmos 40, versículo 4, que diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Tá entendendo, irmão? E esses camaradas que mais fizeram foi desviar para a mentira, irmãos. Foi o que mais fizeram foi desviar para a mentira, irmãos. Irmãos, toda honra, toda glória é só para Deus. Tá entendendo? Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá entendendo? A gente tem que ver, irmãos, e estar nos pés do Calvário, nos pés do Senhor. Tá entendendo? E lutar para ficar firme. Lutar, porque todo dia é dia de batalha, irmãos. Todo dia é dia de nós batalharmos. Tá entendendo?
porque a honra, o mérito é só para ele, não é para o soberbo, o Messias que não é Messias, o mito que não tem nada de mito, que vai para debaixo da terra do mesmo jeito que nós, tá entendendo? Só tem um mito, só tem um superior, só tem um único Deus, tá entendendo? Que a gente pode adorar a Jesus Cristo como nosso Salvador, meu Salvador, nosso Salvador, único e verdadeiro Salvador, tá entendendo? Então temos que lutar para ficar firme, tá entendendo? Para que um dia, quando a gente for, tenha a nossa coroa da vida eterna, tá entendendo, irmãos? Irmãos, é muito difícil viver lutando assim, tendo que ficar sempre aqui firme, mas não é impossível, irmão, não é impossível. Então lute, batalhe, fique firme, tá entendendo? Eu quero pedir para vocês que dê o like, dê essa força. Quero também contar com vocês para abrir os olhos de outros evangélicos, tá entendendo? Sobre votação, que não vá nesse negócio de comunismo, que vote com quem vocês quiserem, mas que seja a sua própria vontade. Procure ver, irmãos, porque é 4 anos, tá entendendo? E você pode ter muito sofrimento nesses 4 anos, porque foi muito sofrimento, irmão, nesses 4 anos que passou. E a gente estava tendo, estava pronto para perder a nossa democracia, tá entendendo? Você veja que a federal está só no ser, tá entendendo? Se eles não tivessem feito nada, ou alguma coisa que não fosse tão grave, a polícia não estava no cerco deles não, irmão. Aí ficam dizendo que é perseguição. Não é perseguição não, irmão. Foi muita coisa mesmo que aconteceu. Aquele camarada achava que poderia fazer o que queria lá como presidente. Não, tá entendendo? Então, ele mandou espionar a pessoa do STF, tá entendendo? Alguns evangélicos eu vejo falando aí sobre Alexandre de Moraes, que não sei o que. Eles falam porque Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, como alguns, estão sendo legalistas, estão fazendo agora as coisas certas. Aí eles estão falando porque querem só que persigam a esquerda, é o que eles querem. Agora, quando não está perseguindo a esquerda, que tá sendo legalista, está fazendo as coisas corretas, aí eles é o errado, tá entendendo? Não, irmãos, eles estavam espionando esses camaradas. Vocês acham que esses camaradas vai deixar barato? Não vai como muitos amigos deles que foi espionado. Quando souber disso, a coisa vai ser muito, vai ferver para eles. Tá entendendo, irmãos? Então, eu quero dizer a vocês que leia essa palavra, Salmos 40, versículo 4. E eu quero sempre, como eu disse a vocês, irmãos, que eu ia dizer, deixar um hino da harpa, né? No hino da harpa eu quero deixar o 409. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Esse hino é muito lindo, tá entendendo? Então, o hino 409 que eu deixo para vocês, muito bonito esse hino. E, irmãos, eu quero falar para vocês, como muitos
assim, vê eu falar muito nos líderes religiosos, acha que eu falo muito no líder religioso, porque eu falo muito, porque são errados, mentirosos, que engana o povo, tá entendendo? E são missionários devotos do dinheiro, aquele missionário devoto do dinheiro, só pensa no dinheiro e neles. Não querem pagar imposto, querem ter avião, querem ter carrão, querem ter isso. Tudo bem que tenha, mas eles têm que pagar imposto, irmão. Tem que fazer as coisas direito. Não pode só a gente pagar imposto, as ovelhas, as pessoas, e ele está aí. Não. É por isso que olha, lá na Espanha, esses jogadores brasileiros, eles se ferram todinho, porque lá eles têm que pagar imposto. Aí chega aqui, pega um presidente desse que faz coroio para apoiar, tá entendendo? Aí isenta de imposto, um jogador podre de rico, tá entendendo? Podre de rico, feito um Neymar mesmo, feito alguns jogadores que foram isentos de imposto para ter dar um apoio, tá entendendo? Isso aí é um absurdo, irmão. 200 e poucos milhões o pessoal devendo de imposto. Agora quando chega na Espanha, se não pagar não sai nem do país, tá entendendo? Quando tá na Espanha que tá ganhando dinheirinho tudinho, mas tem que pagar o imposto. Agora quando é aqui não quer pagar. Aí também, quando eu falo desses líderes religiosos que tem bilionários aí, tá entendendo? E vocês vão ver quando abrir as coisas, por que o Ciro Malafaia fica tão desesperado? Porque aí dentro pode ser que encontre coisa dele, tá entendendo? Porque o homem fica doido para que não prenda Bolsonaro. Ele fica de uma maneira incrível, tá entendendo? Então, alguma coisa tem. Então, o que eu vou dizer a vocês, irmãos, que espere, porque dentro desses processos de fake news, de 8 de janeiro, que alguns religiosos podem ter até apoiado esses camaradas também, ter pago o ônibus, quem sabe, né? Então, tudo vai acontecer. Então, irmãos, muito obrigado. Quero que vocês dêem o like, compartilhem. E, irmãos, se puder, me ajude com um Pix 665 982 144 91. Irmão, se tiver só um para eu falar com você, tá entendendo? É para abrir os olhos dos irmãos. Então, eu vou estar aqui, irmãos, abrindo os olhos. E que toda honra, toda glória seja para Deus. Tá entendendo? Que você tenha Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador. A paz do Senhor.